Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. Estamos aqui neste momento tão especial, novamente com o pastor Isaías. Ele, na semana passada, nos entregou uma maravilhosa reflexão sobre o propósito que todo cristão tem. E que você como filho, como filha de Deus, Deus te colocou um propósito e Ele deseja que você venha a frutificar. Então, mais uma vez, quero agradecer ao pastor Isaías por seu tempo, sua disposição e vamos dialogar, vamos aprender. Que bom, que bênção. Maravilha, obrigado, queridos, mais uma vez, um privilégio estar aqui com vocês. Espero contribuir, trazer alguma ajuda em todo esse crescimento nessa escola Plenitude que tem dado força, ensino e, acima de tudo, direção, que é o que nós precisamos. O próprio Jesus nos diz: errais não conhecendo as Sagradas Escrituras. Estamos aqui para nos ajudar, todos nós, a conhecê-la e viver aquilo que Jesus tem para nós. Amém. Então, a semana passada, na aula da semana passada, aprendimos sobre que todo cristão tem um propósito para cumprir aqui na Terra. Tanto faz se esse cristão é uma pessoa jovem, idoso, não interessa a sua condição social, econômica, seu grau de instrução. Isso não tem nada a ver com o propósito. O propósito é servir ao Senhor e abençoar a outros com a bênção que o Pai Celestial nos entregou. E aí então eu quero já dialogar, dar início a esta conversa, porque às vezes se acha que um cristão morno, um cristão assim desviado, não? Como também se usa, é aquele que está perdido, sabe? Oh, nossa, sim, o fulano de tal voltou nas drogas, voltou no vício, olha, está traindo sua esposa e isto que outro. Claro, isso também é pecado, não estou dizendo que não, mas pode surgir que um cristão, entre aspas, não? Entre aspas, o certinho, não bebe, não fuma, não é caloteiro, não está traindo sua mulher, mas é morno. Que características tem ele que podemos dizer, olha, este está fora do propósito do Senhor. Inclusive está participando da igreja. O que você Exato. pode nos dizer? Querido, ó, é muito importante a gente entender alguns princípios que são bem elementares nessa trajetória. Como, por exemplo, a ideia da gente observar que, às vezes, a gente tem o ledo engano de que a gente tem a expectativa de que isso foi feito muito no passado, e você há de lembrar disso, que, às vezes, a nossa igreja pregou muito de que o crente é aquele que faz o quê? Não, não importa o que ele faz, o crente é aquele que não bebe, não fuma, não tal, não tal. Então, nós somos muito tempo conhecidos por aqueles que não produzem coisas que um ímpio produz. Só que o Evangelho de Jesus não é para isso. O Evangelho de Jesus também é para isso, para fazer-nos, tanto que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Vocês eram assim, antes vocês viviam assim, vocês eram mentirosos. Ou seja, nós somos ex-mentiroso, ex-isso, ex-aquilo, porque nós somos resgatados e transformados pela graça em Cristo Jesus. Conforme essa transformação, nós não temos que ser só aqueles que são ex. Nós temos que ser aqueles que fazem, ou seja, um cristão é aquele que vive a autenticidade da fé, um cristão é aquele que vive em paz em meio às circunstâncias da vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ou seja, viver com Cristo é ter ânimo mesmo em meio às circunstâncias ruins e contrárias da vida. Então, para mim, o que eu olho nesse princípio dessa mornidade, dessas características, é que, infelizmente, a gente acha que o não fazer é caracterizado. Não, mas tem muitas outras situações. Por exemplo, eu creio que, infelizmente, aquele irmãozinho que está vivendo essa mornidade, essa ação distante de Deus, ou distante do próprio Cristo, e na sua mentalidade, ele está dizendo, não, eu estou bem com Deus, só não estou indo na igreja. É um falso é uma falsa ideia, um ledo engano, né? Por quê? E aqui eu caracterizo com algumas ideias principais. Primeira característica que eu acho que uma pessoa identificada com uma mornidão, ela tem falta de paz e alegria. Ela oscila demais. É uma pessoa muito oscilante. Ora tá bem, ora não tá bem, ora murmura, ora é alegre, ora fala do outro, ora fala de A, de B. Então, ela tem muitas dificuldades. Eu uso uma frase aqui com os irmãos da igreja assim: estar cheio do Espírito não é falar em línguas, mas é segurar a própria língua. Então, tem gente que acha que ser cheio de Espírito é falar em língua, mas não consegue segurar a língua de falar mal do outro irmão.
Então, essa falta de paz e de alegria, ela fica oscilando. E o irmãozinho que às vezes, mesmo estando na igreja, né, mesmo estando ali, até porque joio está dentro da igreja junto com o trigo, segundo o próprio Cristo, mesmo estando ali, mas ela não consegue viver essa paz, essa alegria. Parece que Deus, num culto, para glorificar a Deus, aquele culto, aquela vivacidade que a gente tem no culto, ela pega o irmãozinho do lado, mas não pega eu. Ela, cara, o cara tá sentindo, o cara tá vivendo. Cara, e eu aqui do lado, nem relando nele, eu consigo pegar isso. Por quê? Por causa dessa postura. Até porque o Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que Deus está olhando e procurando algumas pessoas, ou procurando em nós esse contato. E nesse irmãozinho, ele perdeu esse contato. Segunda característica que eu acredito que tenha um irmãozinho nesse sentido é a desconexão com a comunidade de fé. Ele vive numa comunidade de fé e é muito notório ele se esfriar a partir da sua fé, no sentido do primeiro amor, de se encontrar com Deus, se ele não viver uma manutenção dessa sua fé. E por não viver essa manutenção da fé, ele chega na igreja, senta e sai, não se envolve para servir, não se envolve no ministério, não se envolve nessas demandas, ele começa mesmo estando na igreja, mas vivendo uma desconexão com a comunidade. Ele está de corpo presente, mas de mente ausente. Ele está fisicamente postado numa igreja para cumprir alguns rituais religiosos, dizendo: domingo eu fui na igreja, ó Senhor, semana eu fui na igreja, comecei bem a minha semana, tiro foto no Instagram, estou na igreja, melhor lugar para se estar para começar o domingo e tal. Mas ele só está ali. A conexão dele com o próprio Deus não faz sentido. Terceira característica que eu acredito que nós temos é uma vida de desobediência e resistência à palavra. Porque isso é muito claro. Às vezes o indivíduo, a gente não tem, como ele é desconectado com a comunidade, nós não temos muito acesso e ele não permite a gente adentrar muito a vida dele, né? Então a gente não conversa muito, muita coisa ele não conversa com a gente, não fala com os pastores, ou não tem essa relação. Então ele vive uma vida de desobediência, às vezes com a palavra, por não conhecer a palavra, ou às vezes, quando ele conhece, ele resiste à palavra. Em que sentido isso? Muitas vezes esse indivíduo que está no processo de esfriamento, ele tem séria dificuldade, grandes dificuldades em ouvir aquilo que a palavra diz e ele aceitar, não, ele resiste. Ele talvez use aqueles argumentos que a gente conhece bem, né, César? Do tipo, ah, não, isso aqui é para aquela época, ah, não, isso aqui é para outro. Então ele começa a desmistificar a Bíblia e tentar tirar da Bíblia aquilo que lhe agrada. Aí ele puxa o negócio daqui, puxa dali. E isso nada mais é do que resistência à palavra, porque eu pego o que eu quero e não o que eu preciso. Por que isso? Porque ele já vive a partir de uma desobediência e relacionalmente, porque ele está se afastando dessa proposta, ele vive uma resistência à palavra. Aí entra aquele irmãozinho que tem essas discussões pífias, na minha opinião. Pastor, como já disseram para mim, eu não concordo com o dízimo 10%. Irmão, né, é tão pequeno essas coisinhas. Ah, pastor, eu não concordo. São coisas tão efêmeras do propósito, que até o apóstolo Paulo fala: gente, vocês deviam ser maduro, gente, vocês deviam crescer. Eu deixei para vocês experiências, palavras, ferramentas, e vocês deviam crescer. Aí ele volta para a igreja de Corinto depois da segunda visita, e ele encontra a galera e fala: gente, vocês deviam ser mestre, o que está acontecendo com vocês? Quem fez vocês se desviar? Quem fez vocês ficar morno? No sentido que, se o camarada chega e tem essa desconexão com a comunidade, uma resistência com a palavra, é fato que é questão de tempo que ele vai começar a viver uma mornidão. E aí eu tenho mais duas características que eu creio que são importantes. Quarta dela, falta de crescimento espiritual. Ou seja, é um indivíduo que não se desenvolve. Ele vive, a gente chama de, ele vive, é um gordo espiritual. Ou seja, ele ora, tem as práticas. Quantas vezes você ora? 3 vezes ao dia. De manhã, nas minhas refeições, todas elas eu oro, e à noite, antes de dormir, eu também oro. Então, ele segue um ritual, ele segue propósito ritualístico, ele segue essas coisas, mas não faz parte da vida, ele não tem crescimento, ele não se desenvolve, é a mesma coisa sempre, não há frutos espirituais nesse desenvolvimento, não há transformação. Por causa disso, essa falta de busca de crescimento, ele está tendencioso à mornidão. E por último, creio que uma das mais importantes é o orgulho e a autossuficiência, que até a própria palavra de Deus vai dizer para nós, né, nos Salmos: não sejais como um cavalo ou uma mula.
Ou seja, que só vai a partir de correção de cabresto. E é gente orgulhosa, autossuficiente. E esse é o final, talvez, da história de alguém que está em mornidão. Quando ele vai em mornidão, 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 e se presume que esse estado dele não está fazendo mal, ele chega num tempo de autossuficiência, ele até, um pastor prega, ele fala, eu não concordo com isso. Chega uma pessoa falando a palavra, ou ele lendo um texto, é perigoso ele riscar o texto da Bíblia e falar: isso aqui eu acho que eu preciso atualizar a Bíblia. Isso aqui não faz. Então ele se acha tão grande, mas não percebeu que ele está tão longe daquilo que Jesus diria para ele. E isso é, às vezes, imperceptível aos olhos do indivíduo próprio, porque ele não se vê assim. Ele se vê um homem, uma mulher assim, uau! Inclusive porque os títulos o acompanham às vezes, né? Eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou diaconisa, eu sou filho de presbítera, eu sou presbítera. Ou seja, a dinâmica do entorno dele acha que blinda ele, mas não blinda. Então, essas características são muito fáceis da gente identificar e a gente tomar cuidado, ficar atento para a gente não se perder. E a hora que a gente menos espera, a gente está na mornidão. A mornidão na boca do Pai, segundo o próprio Jesus, a gente é vomitado. Então, eu já tive esse problema, inclusive com o Cuiabá, quando eu tive que tomar água quente. Água quente. E para quê? Para vomitar. E, de fato, quando a gente toma água quente, a gente vomita. E aquilo que sai é horrível. E é isso que a gente provoca, às vezes, na vida de algumas pessoas. Mas eu quero finalizar essa resposta dizendo uma coisa que Isaías diz. Eu não me recordo o texto exatamente, mas Isaías diz assim, numa das suas provocações, ele diz que o povo estava como que estivesse grávidos. Deus falando com o povo. Eles estivessem grávidos, contorcendo e tivesse dores de parto. Mas na hora que vai acontecer, não é gravidez, é vento. Ou seja, o que o profeta está dizendo para nós pela palavra ali? Que há uma expectativa sobre a igreja, há uma expectativa do céu e da terra sobre os filhos de Deus. A própria Bíblia diz no Salmo que a natureza geme, ela glorifica a Deus. Paulo vai dizer isso, que a natureza geme a expectativa ou na busca daquele que vai falar. Ou seja, o mundo precisa de nós, as trevas desse mundo precisam de nós como luz. Há uma expectativa. Mas o problema é que quando essa expectativa é gerada, desenvolve, e nós como cristãos, a hora que vai sair, como diz o texto, salvadores desse mundo, o que sai é vento. Por quê? Porque não era gravidez. Sabe o que era? Fraudulência. Era gases. Então não sai vida. Sai alguma coisa, mas não é vida. É igual o cristão morno. Você espera que ele seja o cara, o homem de Deus, a referência de Jesus ali. A hora que você vai ver, não é nada disso que acontece. Por quê? Fomos enganados. Achávamos que estávamos grávidos e não era gravidez, era apenas gases. E muita gente na igreja acha que é cristão. Não, não é não. É só um consumidor. É só um indivíduo salvo que está participando de uma comunidade de fé chamada igreja para cumprir os seus ritos religiosos. O que ele precisa olhar para si mesmo é perceber a sua nudez e dizer, talvez como Paulo disse no texto que eu falei semana passada, miserável homem que sou. É, muito profundo. É grávido, acha que está grávido, mas na verdade não tem nada. Eu tenho Exatamente. percebido de um tempo para cá, e claro, a internet permitiu isso, não? É um recurso lindo, por exemplo, esta aula. Eu estou aqui em São Paulo, Isaías está em São Manuel e conseguimos fazer esta aula. Muito boa, mas também a tecnologia às vezes leva a certos desvios. E muitos cristãos gostam de comparar. Parece que sua missão é comparar, não? Olha, o pastor da minha igreja, nossa, esse é fraco. Olha, eu conheço fulano de tal. E ficam só nessa rotina, nessa religiosidade da crítica. Aí chegam no culto e ouvem o sermão do pastor e só estão pegando, até eu falo assim, que estão preocupados nas vírgulas. Aí de repente, olha, o pastor errou aí. Olha que português tão errado. Olha, faltou uma vírgula. Olha aí o verbo não foi o certo. E sabe, o mover do Espírito Santo está assim, é um derramar tremendo e a pessoa está anotando os erros. Parecem essas histórias de Jesus com os fariseus. Jesus está curando a um homem e de repente chegam os fariseus e falam, não, o problema foi que curou no dia sábado.
estão preocupados no sábado. E Jesus fala, olha, o reino de Deus chegou até vocês, está aqui a manifestação. Não, mas poderia ter sido na segunda, não? Ou na terça, mas não no sábado. E isso que eu percebo, um cristão morno, um cristão religioso, ele entra naqueles hábitos, costumes que acabas de colocar de um modo muito claro, e se perde, e de repente só fica na crítica, e não se alegra, porque somente fala assim, que é isso, não? E aí chega, claro, a esses extremos, diz, essa parte da Bíblia não se aplica, essa parte da Bíblia já não é para a nossa época, olha, eu conheço uma pessoa, o fulano de tal, que fala diferente, e deixamos o princípio, que a Bíblia diz assim, que fomos escolhidos por Deus para abençoar. Essa é a questão. E nos tornamos pedra de tropeço, porque estamos preocupados em colocar os erros, apontar os erros, e claro, em essa questão de apontar erros, chegamos a uma conclusão, mais uma errada. Eu estou certo, e os demais estão errados, não? Meu português é certo, a minha interpretação é certa, o que eu escolhi é certo, e os demais sempre estarão errados. E com certeza, isso é o caos, é a falência no sentido espiritual. Inclusive, César, lá em Cuiabá, eu ouvi uma vez, lá no bairro, eu não lembro o nome do bairro, nas congregações que nós trabalhávamos em Cuiabá, você lembra disso? E um pastor estava comentando lá, e ele contou essa anedota, e ele disse assim, que ele foi dar um aviso, uma pessoa aqui dando um aviso, e uma pessoa simples foi dar um aviso na igreja e falou, irmãos, nós vai vir aqui à tarde, amanhã, para fazer um mutirão, e nós vai levar as coisas lá, nós vai assim, nós vai, e foi falando desse jeito. Aí o pastor pegou o microfone no final, depois que ele saiu, entregou o microfone ao pastor, o pastor pegou o microfone e disse, queridos, ó, só um detalhe, não é nós vai, é nós vamos, né? É um nós, vamos. Eu vou, você vai, nós vamos, né? O pastor tentando ajudar, né? Aí o irmãozinho pegou o microfone de novo e falou, pastor, quando vocês dizem nós vamos, vocês nunca vão. Quando nós diz nós vai mesmo. Então, não importa o português. O que acontece é que a essência nós vive. Então, para exemplificar essa ideia de que às vezes a gente fica nesses detalhezinhos que são extremamente indiferentes no processo, mas você perde a essência, né? A cura, como aconteceu com Jesus. Cara, vocês estão preocupados com o sábado. Um homem foi curado, um homem foi liberto, agora ele vê, agora ele consegue tocar, a família dele vai receber. Não, não, mas foi no sábado. Quanto mais eu sou desse lado, mais tendencioso à mornidão eu estou vivendo, né? É verdade. É tremendo isto. A Bíblia vai dizer que Jesus é o dono da igreja, e isso é um fato, é verdade, e glória a Deus por isso. De todas as igrejas locais, não? Agora, também a Bíblia diz que nós somos colaboradores de Cristo. Eu gosto muito dessa expressão, colaborador de Cristo. Então, como saber? Como saber se realmente estou colaborando com Jesus naquilo que ele me chamou? Como identificar? Vamos lá. Quando Jesus chama a gente, e o conceito que você trouxe muito bem, a propósito, o texto que eu falei de Isaías, da gravidez, está no capítulo 26, vim conferir na minha Bíblia aqui, capítulo 26 de Isaías, depois o pessoal que está aí, dá uma lida. Eu nunca li esse texto, sou fraudulência, essas coisas, dá uma lida, tá lá, você vai perceber como é pesado esse texto. Quando a gente fala sobre colaborador, é muito interessante como a gente vê a missão, né? A igreja foi colocada com propósito. Eu acredito que Jesus não precisava de nós. Jesus podia fazer o que ele quisesse. Ou, vamos usar melhor, no Antigo Testamento, Deus já podia fazer o que quisesse, não precisava de nós. Ele fez no deserto acontecer coisas maravilhosas. Ele poderia colocar uma nuvem no céu dizendo assim, ó, eu sou o Senhor, quem não se prostrar diante de mim, sou o único Deus, eu sou e tal. Então, todo mundo ia ver, acabou o problema, beleza? Ou os anjos aparecerem cantando, tudo. Não, mas ele escolheu usar a gente. Ele escolheu compartilhar dessa missão e dar-nos esse privilégio e chamar-nos de
colaboradores ou co-herdeiros, que é a palavra mais original, co-herdeiros dessa multiforme, dessa proposta. Então, ele nos fez co-herdeiros como Cristo Jesus, filhos, e como filhos, nos chamou para colaborar na missão do Cristo, como Jesus fez sendo o Cristo. Então, nós somos os imitadores do Cristo, do Jesus, para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, a nós foi dado esse privilégio. E lá em Marcos, em Mateus 16, perdão, quando Jesus fala com Pedro, né? Quando ali saiu a primeira vez a expressão na igreja, ele diz: Pedro, o que dizem que eu sou? E ele diz: Tu és o filho do Deus Altíssimo e tal. Aí Jesus diz para ele: não foi carne, não foi ninguém que te disse, mas foi o Espírito Santo de Deus que te clareou isso. Aí ele diz no versículo base, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, na minha visão aqui desse texto, basicamente, assim, só de forma bem simplista, bem superficial, a igreja, ela nasceu ali com um propósito. Ir o quê? E aí vai uma frase que talvez muitas pessoas estão ouvindo a gente agora assistindo, vão se escandalizar. A igreja foi criada para ir para o inferno. Não é verdade no texto? E a igreja, sobre essa pedra, Cristo Jesus, edificarei minha igreja. E as portas do inferno não É, prevalecerão contra a igreja. Então a igreja tem um propósito, que é o quê? Ir para o inferno. é. Para que ir para o inferno? Para arrancar aquelas pessoas que estão lá, sendo escravas do pecado, como diz o apóstolo Paulo, o príncipe desse século cegou o entendimento, ou seja, a galera está ali tudo no inferno, arrancá-las e trazer para a sua maravilhosa luz. É a missão da igreja ir para o inferno, arrancar de lá e trazer para cá, abençoá-los, transformá-los, enfim, fazer essa ponte, essa corrente. Então, talvez o fluxo de movimento deveria ser na porta do inferno. Entra cristão e sai um cristão com dois. Entra mais dois cristãos e sai com quatro. Então, nós estaríamos ali. E Jesus ainda diz sobre a autoridade que Pedro nem imaginava que teríamos. As portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, vocês vão encontrar ela fechada, mas dá pesada. Empurra, porque elas não têm força para resistir à força da igreja. Porque aí vem o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8. Maior é o que está em nós, aquele que está conosco, porque Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, há uma autoridade, um poder sobre a vida de vocês que vocês não têm ideia. Então, queridos, tudo esse ajuntamento é a arte da colaboração, onde Jesus, pela igreja, usa-nos como colaboradores para arrancar gente do inferno e trazer para a luz, para fazer aquilo que Jesus mesmo leu na sua primeira leitura no tabernáculo, lendo Isaías, quando ele diz: O Espírito do Senhor está sobre mim e que me chamou, me instruiu, ou me ocupou para que eu fosse e trazer liberdade aos cativos, visão aos cegos e trazer liberdade aos oprimidos. Ou seja, a ação de Jesus começou ali. E aí ele vem com a igreja, eu e você, nós como colaboradores, para continuar essa visão, missão e propósito de ir para o inferno e tirar aqueles que estão lá e trazê-los para a luz. Então, nós somos, de fato, esses colaboradores que têm propósito, que têm movimento e que têm destino. O propósito, ser igreja. Movimento, não é uma igreja que vem para o vinde, mas é uma igreja do ide, ou seja, a igreja no indo, né, inclusive, no caminhando sempre, não é uma igreja que fica parada, não, nós vamos aonde estiver, na escola, em qualquer lugar, nós vamos através de cada um de nós, a igreja está indo, nós somos os braços, as extensões do próprio céu na vida dessas pessoas. E aí, esses colaboradores das quais nós somos, precisa ter essa identidade ou essa autenticidade real e verdadeira. Como, por exemplo, quando que nós somos bons colaboradores de Cristo? Vou colocar algumas características aqui. Primeiro, quando a gente consegue refletir o caráter de Cristo. Quando eles olharem para nós, como a palavra do apóstolo Paulo em Corinto, né, quando ele diz: Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando as pessoas conseguem olhar para nós e ver o reflexo de Cristo, ver o caráter de Cristo, ver a ação de Jesus a partir da nossa vida. Segunda característica que eu vejo, que são de colaboradores de Cristo, quando nós estamos comprometidos com a missão da igreja, de evangelismo, de discipulado, de serviço, missão que a igreja tem. Quando você se engaja na missão, você está dizendo: conte comigo, eu sou colaborador. Como diz o próprio João Calvino para nós: entrego nas tuas mãos o meu coração pronto e inteiramente disposto a fazer o que o Senhor deseja. E nós precisamos ter esse compromisso com a missão da igreja. Terceira, quando buscamos a direção do Espírito em tudo que fazemos.
Isso é um colaborador. Hoje mesmo, uma pessoa me mandando um texto de Provérbios, quando ele dizia no texto, né? O homem pode fazer planos e deve, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ele está dizendo ali que a gente precisa fazer tal, mas a orientação precisa sempre vir de Deus. E eu creio que um colaborador de Cristo é aquele que sempre, em tudo que ele vai fazer, em tudo onde ele vai, a forma que ele vai se qualificar nos espaços e se identificar, precisa ser a partir de uma direção do Espírito Santo. É ouvir, é estar atento ao que o Espírito diz para nós. Quando o Espírito diz, ó, se manifeste, quando o Espírito diz, ó, cale-se, quando o Espírito diz, ore, o Espírito diz, vá, quando o Espírito diz isso, a gente precisa estar sensível para ouvir. Quarta característica, quando somos fiéis nos usos dos nossos talentos e dons para edificar a igreja e fazer o reino de Deus ser conhecido onde nós estamos. Sabe, eu vejo muita gente, às vezes, que entende como, não entende-se como colaborador, mas é um bom professor. Por que que não colabora no reino? Sendo um bom professor na igreja e também continuando sendo um bom professor no seu trabalho, instrumento de Deus. Muita gente boa, empresários, pessoas qualificadas na nossa história, no nosso tempo, nas nossas igrejas, mas elas parece que, não, mas para eu colaborar ali eu não posso. Pode, irmão, você é um instrumento de Deus, você é um colaborador. E por último, não menos importante, eu creio que um colaborador é aquele que sabe o seu lugar. Por isso ele tem um espírito de humildade e de servidão. Então, o colaborador, ele sabe quem ele sabe quem Deus é e quem ele é. Ele sabe clarificadamente, Deus é o meu Criador e eu sou eu. Como o apóstolo Paulo, Romanos 9, 10 está dizendo isso. Quem é você, criatura, para brigar ou indagar o seu Criador? Eu sei o meu espaço, eu sei quem eu sou. Então, eu mantenho um espírito de humildade, diferente do espírito daquele que é rebelde, que a gente já falou no outro momento. Orgulho, altivez. Esse não. O colaborador é aquele que diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Como parafraseando Isaías capítulo 6, o profeta que eu mais gosto, não sei por quê, quando ele diz, envia-me a mim, estou aqui. Esse é o cara que quer colaborar. E, inclusive, o próprio Jesus diz, os trabalhadores são poucos, onde estão os trabalhadores? Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores, colaboradores, ou seja, para que se desperte no nosso coração que nós somos esse. E o último conceito que eu gosto de usar é que nós somos colaboradores porque nós somos um corpo. E um corpo precisa de todos nós. Como Cristo é a cabeça e nós somos o corpo colabora com a cabeça. E o dedo colabora com a mão, o braço colabora com o outro braço, e a gente vai vivendo como um corpo que os membros colaboram uns com os outros, e juntos colaboramos para que a cabeça seja a edificação de todo o corpo. É grande verdade. Estavas falando desse texto das portas do inferno. Uma vez ouvi também uma colocação muito interessante. Diz assim que porta não tem perna, ok? Porta não se pode mexer, ela fica fixa em um lugar. Já o cristão, o filho de Deus, ele sim tem perna. Então, é ele que se tem que mexer. A porta vai ficar sempre no mesmo lugar. A porta do inferno vai estar. É o cristão que avança ou decide não avançar. É bem interessante, não? Porque a ideia é assim, não, melhor me afasto, não, eu fico longe do inferno. Não, é o contrário. Deus nos chamou para vencer, para conquistar. É o que também no livro de Josué falava muito a Josué, Deus falava a Josué, seja forte e corajoso, já te entreguei a vitória, agora vai e toma posse dela. É interessante, Deus não fala a Josué, vai lá e quem sabe dá certo, quem sabe até que nesta ganhamos. Não, vai lá, já te entreguei Jericó, já te entreguei, só agora toma posse dela. E o cristão está nessa mesma situação, Deus já nos entregou a vitória sobre o inimigo, sobre Satanás e os demônios, só que às vezes estamos tirando o nosso corpo de lado. Agora, olhando Exato. para a generosidade, sim, Só compartilhar aqui, tem uma foto, não sei, na internet passa essa foto várias vezes, em vários lugares, você já viu? Quando você tem um braço de ferro entre Jesus e Satanás. Uma foto que saiu há muitos anos sim, já, sim, sim. isso não existe, porque Jesus não tem braço de ferro com Satanás, não. Como diz Lutero, né? Satanás é um cão na coleira de Deus. Ou seja, nós já vencemos.
Que medo é esse? Que consciência é essa? Que falta de mentalidade transformada, que falta de consciência, que falta de autoridade que nós temos desse medo. Não, irmão, Jesus já fez tudo, foi pago lá na cruz. Tanto que o apóstolo Paulo diz para nós: onde está a tua vitória, ó morte? Onde está o teu aguilhão? Ou seja, você ficar perturbando a gente, dizendo, você não pode. Não, irmão, nós vencemos. Mas aí vem uma questão, só para avançar um pouquinho aqui, na minha visão, César, é uma questão de mentalidade. Talvez Spurgeon ou John Wesley, eles falavam isso, eu li nos dois livros dele, mas eles não falavam quem falava, então eu não sei quem falava, mas eu uso deles que eles falavam. Que conversão é tirar a gente do Egito, e santidade é tirar o Egito de dentro da gente. E você vai ver lá no livro de Josué, capítulo 5, quando naquele dia que eles se entregaram de fato e foi feita a circuncisão e etc e tal, diz o texto que Deus tirou deles a vergonha, o opróbrio, ou seja, a mentalidade deles foi mudada, porque eles iam invadir ou avançar, conquistar Canaã, mas com a mentalidade de escravo. E aí não viviam como libertos em Deus, os livres de Deus. É a mesma coisa hoje. Tem gente que vive com uma mentalidade no reino de só salvo, miserável, como a gente falou semana passada, ou mesmo de escravo. Então, ele não acha que ele tem direito, ele não acha. E o próprio apóstolo Paulo vai falar para nós em Gálatas sobre isso, que o escravo, o senhor, o servo, o filho e o escravo, eles são iguais quando ele não tem maturidade. Então, para mim, o que falta? A maturidade do cristão, para ele entender, porque quando ele passa a maturidade, aí ele discerne-se do escravo. Mas a criança e o escravo são iguais, eles vivem a partir de demanda, mas quando nós crescemos, nós não somos mais iguais. Aí nós, maturidade, eu sei o que eu posso ter, eu posso conquistar, eu sei o que foi me dado de autoridade, e é o que está acontecendo com a nossa geração. Somos uma igreja infantilizada, extremamente biblicamente rasa, infantilizada, e a gente não consegue ouvir ou viver essa dinâmica que não é para criança, é para jovens e adultos espirituais, né? É. Uma das características dessa mentalidade de escravo, que infelizmente ainda alguns cristãos têm, é me vai faltar, não é a frase-chave. Por que você não é dizimista fiel? Porque me vai faltar. Por que você não dá seu tempo para a igreja? Porque não tenho, me vai faltar, me vai faltar. É a mentalidade de escravo. E eu percebo, olhando para o que a Bíblia fala, que o que Deus deseja, um dos pontos que realmente vai mudar nossa vida e que nos vai levar à maturidade, é ter a generosidade em nosso interior, ser generosos. Agora, quando ouve generosidade, sempre a vinculamos com dinheiro. E não necessariamente é dinheiro, ok? Pode ser, Deus pode te dizer, sim, ajuda financeiramente uma pessoa e glória a Deus. Mas eu, falando aqui do contexto de São Paulo, o que eu percebo que as pessoas, até que eles podem dar dinheiro, mas o que não dão é o tempo. Tempo não tenho. E a generosidade acredito, é dar tempo, dar nossa vida, dizer não. E para essa questão eu vou ter que tomar decisões na minha vida, porque o tempo não vai aparecer. Eu vou ter que tirar coisas da minha agenda. E não estou falando de coisas ilícitas. Não, estou falando de coisas que não são necessárias. É disso. Que são boas, mas não é. Não é. Eu vou ter que abrir mão de certas coisas da minha vida, do meu dia a dia, para ter tempo e, como consequência disso, me tornar generoso. Isso é fundamental, sabe? Eu percebo isso. Vivemos numa época, eu comentei alguns dias atrás, onde a tecnologia nos ha facilitado muitas coisas, muitas coisas. Antigamente, por exemplo, na época das nossas avós, elas lavavam roupa na força do braço. E agora, a grande maioria de nós tem uma máquina de lavar, coloca no sabão em pó, regula e pronto. Ou seja, facilitou o tempo. Ainda assim que eu falo, não tenho tempo. Eu falei, como que não tem tempo? Não tem tempo em quê? E essa é a questão. Não é que não estamos tendo tempo. O ponto é que estamos usando o tempo que o Senhor nos entrega em coisas absurdas. Então, queria saber sobre isso, sobre a generosidade, como um ponto de início para realmente acontecer a transformação e a maturidade. O princípio da generosidade,
ela é muito forte para nós. Você foi muito feliz, César, quando disse que a maior ausência de generosidade, e a gente às vezes tenta comprar isso com o nosso dízimo, oferta ou qualquer outra coisa, porque a gente acha que generosidade é dar aquilo que eu quero. Não, generosidade é você se doar como um todo para aquilo que precisa e não para aquilo que você quer. E quando a gente fala de generosidade, até a gente tem um projeto aqui na igreja que a gente chama de Dia do Voluntariado, que são 2 vezes por ano, 3 vezes por ano a gente se reúne, os funcionários, os profissionais da igreja, e a gente abre a igreja aqui no sábado, à tarde, da 1 às 5, e nesse sábado todo, nós abrimos a igreja com os profissionais, cabeleireiro, barbeiro, esteticista, design de sobrancelha, fisioterapeuta, arquiteto, advogado, trabalho com crianças, manicure, um monte dessas coisas, que são profissionais da igreja e amigos nossos, parceiros, que eles estão dispostos a doar o seu tempo. A gente fala sobre isso. Dizime a sua profissão. Deus te abençoou com uma profissão maravilhosa. Por que que você não pode fazer isso? Dizimar a sua profissão. E é tão engraçado que a gente começa a ouvir o testemunho das pessoas que fazem isso no dia do voluntariado. A gente tem uma média de 350 pessoas que passam por aqui cada sábado desse. É muita gente que passa, pega alguma coisa e corta o cabelo e faz isso, e tudo a custo zero. E a igreja faz um almoço para os voluntários que estão trabalhando, depois dá uma lembrancinha, faz um lanche, no meio da tarde a gente dá um energético para cada um deles, para eles continuarem a trabalhar, né, manter o pique do trabalho. Mas você percebe que eles começam a ser generosos, e eles têm isso como raiz, e não é uma generosidade só no exercício da palavra, ou de doar alguma coisa, mas são pessoas generosas. E a generosidade, ela vem, na minha perspectiva, tá, César, de você reconhecer não a necessidade, mas de você reconhecer a honraria. Deixa eu explicar melhor isso. Por exemplo, quando Deus fala para nós sermos generosos, inclusive nos dízimos e nas ofertas, a gente precisa entender que Deus não precisa de dinheiro. Deus não está necessitando. Ah, eu vou dar porque Deus precisa. Ah, porque aí se eu não der, Deus vai passar dificuldade. Não vai, irmão. Não é por causa dele, é por causa de nós. Então, nós não ofertamos ou não dizimamos, num princípio da generosidade, porque Deus precisa. Mas nós fazemos para honrá-lo por aquilo que ele já é e porque ele já trabalhou no meu coração isso. Então, eu faço para honrá-lo. Como, por exemplo, na prática do dia a dia, esse dia atrás eu estava numa lanchonete e uma pessoa que é bem dotada de dinheiro, pra você ter ideia, ela tem uma Hilux 2023, quase do ano. Nós estamos falando de carro de mais de 250 mil reais. E eu estava na lanchonete com ele, tal, almoçando, comendo lanche à noite e tal. E aí a gente tem essa mania, brincadeira meio generosa, que a gente fala aqui assim. Aí a gente sai, eu saio do banheiro, saio para ir no banheiro. Aí eu saio para ir no banheiro, na volta já passo no caixa e pago a conta, sem falar nada. E paguei a conta dele, de um cara que comeu ele e a esposa, nós estávamos em 2 casais, e o cara da esposa que tem uma Hilux zero, modo dizer zero, e que tem dinheiro para pagar tranquilamente, mas eu fui lá e paguei. Ele não está precisando que eu pague o lanche dele, mas eu paguei. Ele foi lá pagar, ele falou, eu paguei. Não, o pastor já pagou. Oh, de novo, cara. Eu falei, ué, eu não posso demonstrar minha generosidade amando você, honrando você? Isso é uma bênção para mim, cara. Por que que eu não posso fazer isso? O que eu estou querendo dizer é que a generosidade é uma resposta nossa a honrar aquele que, acima de tudo, nos honra. E como eu posso não só honrar a Deus pelo que Ele é, eu posso honrar também as pessoas, honrar a igreja, honrar o lugar que eu estou a partir do gesto de generosidade. E essa ação de generosidade que eu vou fazer, eu vou colocar, o César vai colocar, o outro irmão também vai fazer, e todos nós vamos devagarzinho, como pipoca, assim, soltando e fazendo, a gente vai começar a multiplicar essas situações e a igreja vai viver essa multiplicação de um monte de gente de generosidade. Uma questão básica, por exemplo, eu falo isso toda vez para meu cristão aqui. Inclusive, eu estou conversando com o vereador da cidade para a gente criar uma lei sobre isso. O cara vai sair com o carro, o que o cristão deveria fazer? Para o carro antes, para o trânsito, pode sair, irmão, da garagem. O que nós faz pela nossa correria do tempo? Passa, não deixa o cara sair. O cara vai atravessar a faixa de pedestre, o cristão que está dirigindo o carro deveria fazer o quê? Ligar o alerta para todos. Por quê? Porque tem alguém passando e eu quero ser generoso a ele, eu quero honrá-lo por aquele serviço, por aquela ação. O que nós faz? Se der bobeira, passa por cima do cara e nem olha para trás que atropelou. Por quê? Porque é o mundo correndo essa doideira e ninguém quer ser com ninguém, ninguém quer olhar
para o outro melhor do que a gente, ninguém quer deixar de olhar para si, como Jesus fez como servo, tirar a capa, pegar uma toalha e uma bacia e servir as outras pessoas. Por isso que o gesto de generosidade, ele abre janelas, ele abre portas, ele abre uma possibilidade de pensamentos, ideias, posturas e ações concretas que vêm do próprio Cristo com a gente. E a gente, infelizmente, vai se perdendo nessa ação de semearmos generosidade, tanto espiritual como material. O apóstolo Paulo fala isso em Coríntios para nós, que esse semear a generosidade é algo maravilhoso que lá na frente, segundo o próprio apóstolo Paulo diz para nós, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, eu creio que a gente precisa tomar não só cuidado, mas talvez nós, nossos púlpitos, incentivar e pregar e ensinar muito mais a igreja a viver essa generosidade, de forma prática, de forma contínua, e não só se tratando de dinheiro, mas tratando de ser, abrir a casa para receber um grupo, abrir a casa para chamar uma família para estar juntos, ceder o seu carro, chamar alguém, querido, você não foi na igreja, eu estou com um problema, estou sem carro, eu vou buscar você. Generosidade, irmão. A gente precisa fazer isso. E eu creio que é nessas ações de generosidade que os milagres acontecem. Eu vivi muitos milagres com Deus e vivo intensamente esses milagres porque a gente vive essa generosidade, não é nosso. Aí entra naquele princípio bíblico de Cristo que falou muito claro para a gente, que é a mordomia. Nós estamos aqui para gestar aquilo que Deus nos deu. E a generosidade é a gente entender que não é nosso, é do reino. Tudo é do reino. Eu sou do reino, as coisas que eu tenho são do reino e eu preciso me tornar alguém que vive pelo reino. E essa generosidade vai ajudar a gente a viver essa troca desses elementos. Glória a Deus, porque podemos sim ser generosos com o que temos, não é com o que me sobra, porque isso não é generosidade, não? O que me sobra não é generosidade, é com o que eu tenho. E Deus diz assim que Ele multiplica aquele que é generoso. Ou seja, se você foi fiel no pouco, Deus continuará nos entregando mais. Para quê? Para continuar derramando mais e mais generosidade aos outros. E não necessariamente dinheiro, é tempo, é conselho, é oração, é acolher hospitalidade, é receber, ouvir, ajudar, abençoar. Quantas coisas um pode fazer com a generosidade. É muito bom. Exatamente. Que bom, Isaías, muito obrigado. Eu quero já finalizar esta parte desta aula e gostaria de falar algo a mais, talvez algo que não se falou, mas que faltou isso, olha, faltou uma perguntinha. Rapaz, eu creio que a gente pode fazer isso muitas outras vezes. A gente vai ter sempre bastante conteúdo para desenvolver pela palavra, né? Mas eu quero, antes de tudo, agradecer pelo privilégio da gente poder compartilhar, né? Estamos vivendo algumas experiências maravilhosas na igreja, aqui no sentido do engajamento das pessoas, do serviço, treinamento de liderança, coisas muito boas que Deus tem feito em nossa igreja e nos dado esse privilégio de viver essa dimensão. Então, assim, eu creio que enquanto alguns estão desencantados com a igreja de Jesus, eu sou exageradamente apaixonado pela igreja de Jesus. A igreja de Cristo, né? A igreja que cumpre o seu propósito, a igreja que Paulo fala, a igreja que está em Atos, a igreja que Jesus falou para Pedro. Eu sou um apaixonado por essa igreja. E eu creio que a igreja ainda vai viver momentos maravilhosos. Nós vamos viver essas experiências maravilhosas, cada um pouquinho, ajudando um outro, ajudando ali, como o autor aos Hebreus diz. Não deixemos de congregar, ou seja, vamos nos ajudar, vamos nos fortalecer, vamos nos encorajar, vamos nos suportar no sentido de um ajudar o outro, suportando-nos uns aos outros, para que a gente viva essa dinâmica de Jesus. Porque eu não creio que Jesus perdeu tempo e ele estava equivocado, até porque faz mais de 2000 anos que isso aconteceu, pelo menos essa média, e ele deu a missão para 12 e chegou até nós, e a gente precisa continuar a nossa missão, até que ele venha e nos leve como a noiva de Cristo. Amém, amém. Vou pedir, por favor, que ores para encerrar nossa aula, e muito obrigado, muito obrigado. Deus continue te abençoando, e que bom saber que somos parte de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. Aleluia. Obrigado, queridos, mais uma vez. Senhor, obrigado por esse privilégio de compartilhar, de auxiliar, de aprender, desenvolver essa relação de ensino junto à Escola Plenitude, junto a esses irmãos que estão agora desenvolvendo, aprendendo e assimilando tudo isso.
Peço que teu Espírito Santo, que é aquele que nos conduz em todas essas reflexões, possa fazer com que os ouvidos e mente e o solo fértil dos teus servos e servas que estão ouvindo sejam assimiladores, que eles possam ouvir, aprender, refletir, observar, olhar à luz da Bíblia tudo aquilo que nós conversamos e trazer disso não só ensino, mas algo que vai sair da mente, descer para o coração e produzir transformação. Leva-nos a viver assim, para que, como a tua palavra diz, que possamos ser parecidos com Jesus, transformados dia após dia, a nos tornarmos parecidos com Jesus, aquele que é o primogênito de todos os irmãos. Agradecidos, quero pedir a tua bênção sobre a vida do pastor César, que o Senhor dê a ele alegria, paz, sabedoria sobre todos nós, para que possamos viver conduzindo a tua igreja, sendo pastores segundo o teu coração, para que a igreja de Jesus, como nós todos somos, sejamos aqueles que vão cumprir a missão do propósito de ser igreja. Aqui em São Paulo, qualquer lugar que o Senhor nos levar, até que o Senhor venha e leve a sua igreja aos céus na morada celestial. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, Pai. Amém. 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 Muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe, querido. Fique com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Abraço a todos.